Fala aí, galerinha de Deus! Daquele jeitão. Hoje o assunto é sério. Fala aí, galerinha de Deus! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Galerinha de Deus, onde a gente vai falar do evangelho daquele jeitão, leve, simples, mas transformador. E hoje, galerinha, vocês já sabem, né? Hoje o assunto é sério. Como sempre, a gente está falando de Deus com base na Bíblia, então o assunto por aqui ele sempre é sério. Mas hoje o assunto é sério. Negócio é o seguinte, galerinha. Hoje eu vou falar para vocês sobre uma coisa que é muito importante. Muito. Só que muitas vezes vem feita de uma forma errada ou com a intenção errada. Nem sempre isso aqui, o assunto do que nós vamos falar hoje, é feito da forma que Deus gostaria que fosse feito. Então hoje nós vamos falar sobre servir. É isso aí, servir, mas não servir de qualquer jeito. Servir em silêncio. É isso mesmo, servir sem ficar buscando holofote. Então, nós vamos trazer aqui o exemplo de algumas pessoas que a gente vê na Bíblia que mostra esse serviço silencioso pra gente, que mostra pra gente que é possível sim servir sem ficar buscando a atenção para nós mesmos, ok? Então, vamos começar com o nosso primeiro exemplo. Vê se você já ouviu esse nome alguma vez na sua vida. José de Arimateia. Exatamente. José de Arimateia. Esse cara aqui aparece pouquíssimo na Bíblia, mas ele dá um exemplo de serviço silencioso, gigante. E foi numa hora difícil. Não foi em qualquer momento, não. Logo depois da crucificação de Jesus. Você já parou para pensar no que aconteceu depois que Jesus morreu na cruz? Dá uma olhada nos evangelhos que você vai ver. Tem um monte de discípulo dele que está com medo, sem saber o que fazer, certo? Os caras vão, se escondem numa casa onde eles estavam hospedados e tal. Isso tá relatado, né, nos evangelhos pra gente. Só que daí, de repente, aparece esse cara, José de Arimateia, que era um cara respeitado. A Bíblia fala pra gente que ele era um cara respeitado, ele era parte do conselho, certo? E ele seguia Jesus, só que era meio em segredo, porque ele tinha medo do que podia acontecer com ele por seguir Jesus. Ele tinha medo do que os judeus poderiam fazer com ele se descobrissem que ele seguia Jesus, certo? Então esse cara aqui era um cara muito respeitado, e ele foi até Pilatos, certo? Que era a autoridade na época, ali na região em que Jesus foi crucificado, certo? Ele foi para Pilatos e pediu o corpo de Jesus, certo? Era um momento muito difícil. Era um momento, assim, um período de tempo que quem seguia Jesus estava, assim, sofrendo. Os caras acabaram de ver o mestre deles ser crucificado e morto. O pessoal com medo agora do que vai acontecer. O nosso Salvador, aquele cara que a gente estava confiando que era o Messias, que ia libertar a gente, morreu. E agora? Nesse momento difícil aí, José toma coragem, vai lá até Pilatos e pede o corpo de Jesus. E aí ele vai cuidar do corpo. Ele vai preparar o corpo. Vai colocar esse corpo de Jesus num túmulo novo. E isso, inclusive, cumpre profecias que fala que Jesus ele não seria, que o Messias ele não seria sepultado com outros mortos ou num lugar que já teriam sido sepultadas outras pessoas. E ele faz tudo isso. E simplesmente, cara, ele serviu. Ele serviu a Deus naquele momento, ele serviu a Jesus naquele momento em silêncio, sem ficar chamando a atenção para ele mesmo. Tipo assim,
eu tô aqui, ó, fazendo, olhem para mim, né? Batam palmas para mim. Não, não tinha. Ele fez simplesmente por amor. E o que Jesus falou sobre isso antes, né, de ser crucificado, nos ensinamentos que ele nos deixou? O que ele tinha falado? Ele tinha falado uma coisa que bate diretamente com essa atitude aí de José. Ele falou o seguinte, ó, lá em Mateus 6, versículo 3, está escrito assim, ó: quando você for ajudar alguém, que a sua mão esquerda nem saiba o que a mão direita está fazendo. Certo? Então ele tá falando assim, ó, se você for dar esmola para alguém, mano, que a sua mão esquerda nem veja o que a sua mão direita está fazendo. Não fica fazendo para aparecer, não. Não fica fazendo para ter plateia, porque o serviço de verdade, ele não precisa de plateia. OK? Os melhores serviços do reino de Deus, eles acontecem quando ninguém tá olhando. Você quer um outro exemplo de uma pessoa que serviu, mas sem ficar buscando ser exaltada, sem ficar buscando a própria glória? É uma mulher, mano. O nome dela é Ana. Ela viveu esse tipo de serviço aqui que nós estamos falando. Foi uma mulher que aparece rapidinho na Bíblia também, assim como José de Arimateia, ela aparece pouco, né? Tá lá no Evangelho de Lucas, capítulo 2, no versículo 36 ao 38. Se você vai ler, você vai achar lá a Ana. Ela era viúva, ela já era idosa, e ela fazia uma coisa, mano, que assim, passa muitas vezes despercebido quando a gente tá lendo as escrituras. Mas vai ler com calma, medita nesses versículos que eu falei para você. Lucas, capítulo 2, de 36 a 38. E lá tá falando o seguinte, cara, que ela servia a Deus dia e noite no templo, com jejuns e orações. Ela não estava falando para multidões. Ela não era famosa, né? Ela não tinha milhões de followers, ela não tinha milhões de likes, não tinha nada disso. Mas ela estava ali, firme, se gastando em oração e em jejum, em silêncio, no secreto. E olha que forte, foi ela uma das primeiras que reconheceu o Messias quando Jesus ainda era nenenzinho. Que os pais dele foram lá apresentar ele no templo, e ela estava lá e ela reconheceu que aquele bebê era o Senhor dos Senhores, o Salvador. Então, gente, Deus, ele vê o que ninguém vê, e ele honra essas pessoas que servem em silêncio, que não ficam servindo para chamar a atenção e falar assim, eu sou bonzão, olha só quanta coisa eu faço. Não. Quem serve dessa forma não entendeu quem é Jesus. Por quê? Porque Jesus, ele é o modelo maior. E agora vamos falar dele. Vamos olhar Filipenses, capítulo 2, no versículo 5 ao 8. Porque lá tem uma coisa muito importante pra gente que tem a ver com isso. As escrituras dizem assim, ó: tenham em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, mesmo sendo Deus, se esvaziou, virou servo, se humilhou e foi obediente até a morte de cruz. Certo, gente? Então, José de Arimateia, Ana, essas pessoas que servem em silêncio, elas apontam para alguém maior. Elas apontam para Jesus. Jesus serviu até o fim. Ele não buscou glória para ele mesmo. Pelo contrário, mano, ele lavou os pés dos discípulos. Lavar os pés era uma função que o servo menos digno tinha para fazer. Tinham vários servos e aquele que valia menos para o Senhor era aquele que lavava os pés das pessoas. Certo? Imagina que nós estamos falando de gente que morava numa região de deserto, que andava naquela terra cheia de poeira, de terra, suava pra caramba porque era um calor, e eles usavam aquelas sandálias. Então imagina os pés dos caras do jeito que ficavam. E alguém lavava esses pés aí. Esse servo que lavava esses pés aí, tudo fedido e sujo, mano, era o servo que valia menos na parada. E Jesus, ele serviu os caras lavando os pés deles. E ele falou assim, ó, eu tô fazendo isso aqui, mano, pra vocês entenderem que vocês têm que fazer também, certo? Então, o objetivo de Jesus com o serviço dele não foi se colocar lá em cima. Pelo contrário, Jesus falou pra gente, no reino dos céus funciona tudo do jeito contrário que funciona no mundo.
Se você quer ser exaltado no reino dos céus, serve, certo? Se coloca lá embaixo, se humilha, vai servir, que daí você vai ser colocado lá em cima no reino dos céus. Beleza? Então Jesus, ele serviu até o fim. Ele não ficou buscando glória própria, ele lavou pés, ele curou sem holofote, mano. Ele não ficou buscando like, seguidor. Não. Pelo contrário, gente. Vai ler as escrituras e você vai ver que Jesus, ele chamava os caras para seguir ele. Sim. Se o cara falava não, ele não ficava lá implorando. Por favor, vem me seguir, cara. Eu preciso de mais seguidores. Não. Você quer vir? Vem, mano. Pega a sua cruz e vem todos os dias. Sacrifica a sua carne todos os dias, a sua vontade, para você caminhar comigo. Se você não quiser vir, ok, mano. Eu não vou ficar aqui implorando seguidor, não. Jesus não precisava ser visto. Jesus não precisava aparecer. Ele sabia quem ele era. Ele tinha a identidade dele definida, certo? Então ele não precisava que outras pessoas ficassem colocando ele para cima. Ok? Então, gente, vamos pensar nisso. Vamos pensar nesse serviço silencioso. E fica um desafio aí para você, cara. Como que você tem servido? E aí, mano, se você congrega numa igreja local, eu não tô falando só de servir a igreja, não. Eu tô falando de servir no dia a dia, certo? Porque talvez hoje Deus ele esteja chamando você para esse tipo de serviço também. Um serviço sem palco, sem selfie, sem like, certo? Só que com entrega. Pode ser ajudar alguém na sua casa. Pode ser mandar uma mensagem para alguém que está sumido, cuidar de alguém que não pode retribuir, tá ligado? Ou simplesmente orar, jejuar, como a Ana fazia, ficar disponível, né, para escutar alguém que precisa falar com você, certo? O que importa não é o tamanho daquilo que você está fazendo, é o coração com que você faz, certo? Então, mano, lembra disso. Deus vê, Deus conhece, e o serviço que você faz em segredo, ele pode estar tocando o céu hoje, beleza? Se esse episódio aqui, cara, falou com você, compartilha ele com alguém que ainda precisa entender o serviço silencioso. E se você ainda não tinha entendido, reflete em relação a isso. Deus não está buscando gente que quer like, que quer se colocar lá em cima. Pelo contrário, o reino de Deus, ele é de ponta cabeça, cara. Quem ficar lá embaixo servindo vai ser exaltado no reino de Deus. Beleza? Espero que esse episódio tenha falado com você, que Deus te abençoe e a gente se vê na próxima. Valeu!